Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vão me dizendo aí como é que tá, né, o nosso momento. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso início de lives. Oi, Érica, tudo bem? Você me ouve bem? Vamos aproveitar enquanto nós estamos entrando aqui para mandar o aviãozinho aí, né, para as pessoas entrarem, para participar. Quero que vocês me digam se o meu som tá bom. Tá tudo bem aí, Alex? Tá me ouvindo bem? Meu esposo aqui, né, sempre na ajuda tecnológica e de marketing. Então, espero que vocês estejam todos me ouvindo bem. Vamos aproveitar para a gente chamar, né, bastante pessoas aqui para participar desse momento junto com a gente. Um momento muito importante, né, onde nós receberemos aqui na minha página hoje a psicóloga Michele. Então é um grande prazer receber a Michele aqui hoje junto com a gente. Uma psicóloga assim, né, fantástica, atuando aí nos seus momentos de trabalho. Aceitou o meu convite, está aqui hoje com a gente e espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje, tá bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada aí pelo feedback do som, tá bom? Já coloquei aqui meu fone, porque tem dias que a gente faz sem fone, não fica tão bacana assim. Então, aproveitando, pessoal, tudo isso, né? Nós iniciamos hoje, então, que é 4 de maio, né? Um intensivão aí de lives, tá bom? Para todas vocês, mamães, que me pediram, né? Que colocaram muitas perguntas para mim. Então, tá aqui hoje o resultado disso. Consegui profissionais, né? Maravilhosas aí para estar conversando com a gente toda sexta e toda terça-feira. Então, neste mês de maio, toda terça e sexta-feira, nós teremos lives aqui com as minhas amigas, que eu tenho o prazer de chamar como amigas, né, do curso que nós fazemos juntas, do Olhar Além do Sintoma, que é o curso, né, da tia Bia, e que assim é um curso maravilhoso e que vai ser também um momento de lives sistêmicas, né? Então, daquele olhar sistêmico, cada uma dentro da sua profissão, cada uma olhando, né, aquilo que tem que ser olhado aí com carinho, para que a gente possa então dar o nosso melhor para todos vocês. E é nesse intuito que nós estamos aqui hoje. Já vi que tem muitas meninas aqui, né, do curso Olhar Além dos Sintomas. Então é isso, gente. Eu vou convidar agora então a Michele, né? Tive um contato muito bacana com a Michele através da Bia, né? Que é a pessoa que fez aí todo o protocolo do Olhar Além do Sintoma e que ministra o curso pra gente. Então, mediante a isso, eu tive contato com a Michele, chamei ela para fazer parte. Ela não é da nossa turma, porém é de outra turma. E ela aceitou o convite e hoje a gente só tem a agradecer, né? Todas as mamães aqui que acompanham e que faz parte, né, de todo o meu trajeto aí, eu espero que sirva bastante para vocês e eu espero que vocês estejam assim bem aptas a ouvir quanta coisa boa a gente vai ter por aqui hoje, tá bom? E que também convide aí quem você quiser para poder participar desse momento fantástico com a gente. Vou chamar agora então a Mia aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. A Michele, então a Michele já vai entrar. Vamos lá, aguardando um pouquinho aqui. Sejam todos bem-vindos, tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui com a gente. Oi, Michele! Oi, tudo bem? Tudo ótimo. E você, tá joia? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo? Então, pessoal, vamos fazer o teste aí de som, por favor. Alguém nos responde. Vocês conseguem ouvir a Michele bem? Tudo ok aí?
Tudo bem? Estão batendo palminha, eu acho que tá tudo bem, Michele. Tá bem, tá aí, ó. Ah, Tá, tá. Então, ok. ótimo. Então, beleza. Michele, te agradeço imensamente por inaugurar o nosso mês, né, de lives aqui na minha página de presente para todas essas mamães que me pediram e que vocês aceitaram, né? Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Se apresente para nós, para que todo mundo te conheça, tá bom? Fica à Eu que vontade. obrigada. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né? Estabelecendo essa troca de conhecimento, essa parceria. Então, eu sou psicóloga há 20 anos já, e também sou aluna do Cadeia, né? Sou da turma 3, e eu conheci a Kellen, né? Num momento assim de partilha de grupo, né, Kelly? Foi. Está rendendo bons frutos. Graças a Deus, né? Fizemos assim, foi um momento meio que de dor, mas que nos uniu, né? E que foi maravilhoso. E que aqui estamos nós agora, para repassar um pouquinho, né, daquilo para todas nós. E aí, pessoal, o nosso tema de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introspecção das crianças, né? Por que será que as crianças estão cada vez ficando mais introspectivas, né, Michele? Você lida muito com isso, né? Principalmente no seu trabalho. Sim, recebo muitas crianças e principalmente nesse momento, né, de pandemia, que já tem aí um ano, né, mais de um ano, né, a gente tem observado algumas mudanças comportamentais nessas crianças, né? Então, como você lançou o tema, né, hoje de por que que as crianças desenvolvem tanta introspecção, eu acharia importante a gente iniciar a nossa conversa diferenciando, né, a introspecção da timidez. Quando a Ótimo. gente, quando a gente pensa, quando a gente fala no termo introspecção, a própria palavra, a própria palavra já diz que são crianças que olham mais para dentro, para o interior, né? Geralmente essas crianças estão falando que o som está baixo. Tá baixo? Aumenta o seu um pouquinho, Michele. Às vezes aumentando o seu som do celular melhora. Aumentei aqui. Continua baixo. Melhorou? Aqui tá dizendo que melhorou. Melhorou? Ok, calma. Melhorou. Obrigada. Tá. Eu vou ficar segurando o microfone então, ok? Ok. Então, assim, retomando, são crianças que olham mais para dentro, para o seu interior. Acho que eu vou trocar o fone. Então Vocês pode trocar. preferem? Tá, só um Uhum. minuto. É, Antônio, Enquanto a Michele troca, eu vou colocar o tema aqui para vocês, tá bom? tá aqui, tá dando problema aqui. Não. Pronto, coloquei aí. O eco continua? Qualquer coisa eu troco o meu aqui também. Também. Melhorou? Melhorou? Pessoal, melhorou? Aqui para mim não tem eco, tá tudo bem. Vamos ver se alguém responde aqui pra gente se melhorou. Melhorou agora? Vamos ver.
Sim, tá dizendo que sim, Mi, Sim? agora tá Ok. tranquila. Então vamos lá. Beleza. Então vamos retomar rapidinho, só para a gente fazer uma diferenciação entre introspecção e timidez. Como eu estava dizendo, a própria palavra, né, introspecção, se refere a crianças assim, que olham mais para o seu interior, mais para dentro. São crianças geralmente que evitam ambientes cheios, que preferem se socializar em ambientes menores. São crianças assim que são mais sensíveis a estímulos, né? E a introspecção é considerada um traço de personalidade. É algo que já caminha com essas crianças. E, na verdade, assim, o fato de algumas crianças serem mais reservadas, né, e reflexivas que outras, não significa que elas sejam incapazes de manter um diálogo ou de fazer amizades, né? A gente pode observar que são crianças, muitas vezes, assim, que têm mais escuta, né? Elas são crianças, assim, que observam mais, né? Que falam menos, mas que observam mais. Mas o falar menos não quer dizer que elas têm uma dificuldade de comunicação. E também não significa que elas sejam antissociais. Agora, o que difere de crianças tímidas? A timidez, ela é permeada pela emoção do medo, pelo medo do julgamento. Então, se trata de crianças mais inseguras, que têm vergonha de se expressar. Geralmente são crianças que se preocupam com a opinião alheia e que, portanto, isso interfere na socialização delas, afetando assim diretamente a qualidade de vida deles, né? Então é importante que a gente caracterize bem um de outro, né? Porque às vezes as pessoas acreditam assim que uma coisa diz sobre a outra e é diferente. Agora, na verdade, muitas mães, né, questionam até que ponto ser quietinho é normal. A gente precisa atentar para isso. Que às vezes a gente fala assim, minha criança é tão boazinha, ela não dá trabalho. E é tão Não tem interessante, isso? né, Michele? Tem, que a gente precisa ficar atentos com todo esse olhar que a gente tem, né, para aquela criança que é tão quietinha, porque na maioria das vezes a gente fica mais atenta à criança que não para, né, que não quieta, Exato, que é hiperativa, né, já chegam falando, exato. essa aqui é hiperativa. E é muito bacana quando você nos traz essa diferenciação, né? Que existe sim, né? Crianças que são tímidas e crianças que são Sim, introspectivas. E essa, introspectivas. e essa diferença, os pais, às vezes, é preciso compreender que tipo de criança, né? Eu tenho em casa. Eu tenho uma criança tímida ou eu tenho realmente uma criança introspectiva? E esse olhar que a gente tem para tudo isso, será por quê? Né, que as crianças às vezes vão ficando tão mais introspectivas. O que está acontecendo? Eu costumo assim considerar que a gente precisa manter o olhar mais atento quando essa introspecção, quando essa introversão se une à timidez. É como se fosse uma extensão, uma coisa vai levando a outra. Aí pode haver um comprometimento das interações sociais. Uma recomendação que eu sempre dou para os pais de crianças que eu atendo, independentemente da queixa, é que a gente sempre precisa observar a frequência, a intensidade e a interferência do padrão do comportamento da criança.
né? A criança introspectiva, muitas vezes, ela é mais seletiva, né, com os ambientes que ela escolhe estar. Já a criança tímida, muitas vezes, ela até se recusa a estar, né? Justamente como eu disse inicialmente, do meio. Então, quando eu digo que a gente precisa observar a frequência, né? Com que frequência ocorre esse determinado padrão? Qual a intensidade? É muito? É pouco? É esporádico? E a interferência na vida dessa criança, né? Porque tem crianças realmente que têm a qualidade de vida afetada diante das interações sociais, que realmente faz com que a gente atente. E aí a recomendação é justamente procurar ajuda de especialistas, né? Para que a gente possa diferenciar uma coisa de outra, para que os pais possam receber as orientações necessárias. Agora, se a gente for pensar nesse contexto que a gente está, né, Kellen? Nesse contexto, desse olhar sistêmico, né? A gente sempre precisa observar o ambiente no qual a criança está inserida, né? Não há como trabalhar com crianças sem olhar para os pais. Adoro isso. Fico fascinada. Porque na maioria das vezes, né, os pais, eles chegam, muitas vezes, querendo resolver a criança, né, como se fosse uma coisa ali da criança. E muitas das vezes não, vamos falar aqui sério, né, com todo mundo que está aqui nos ouvindo. A maioria das vezes, né, digamos assim, que quase em todas as vezes, os pais também trazem essa introspecção, às vezes, de algo que está mais escondidinho ali, de algo que está mais guardado, e aí a mamãe e o papai tentam esconder isso de diversas formas do filho, né? E às vezes isso pode se apresentar como uma característica introspectiva para a criança. Então, será o quê? Que esse papai que essa mamãe está guardando tanto ali, né? Tá prendendo tanto, tá se fechando tanto para que a criança não saiba, naquele momento, que tá gerando isso na criança também. Isso, muitas vezes as crianças vêm representar, através dos sintomas, questões que são dos adultos, né? Que são desse papai e dessa mamãe. E aí eu até postulei aqui, né, algumas questões que a gente precisa observar nessa família, nas famílias, né? Por exemplo, pais que superprotegem os filhos. A gente fala muitas vezes que são papais simbióticos, né? Papais simbióticos são aqueles pais que veem os filhos como extensão deles, né? E aí, na verdade, o que acontece com esses pais? Eles têm uma dificuldade em dar autonomia para os seus filhos. E se eu não promovo a autonomia, automaticamente eu não estou ensinando os meus filhos a resolver conflitos. E isso é tão importante, né, Michele? Porque Sim. Se a gente for parar para a gente perceber o quanto de coisa que a gente vem passando nesse processo aí pandêmico, né? Sim. E o quanto de coisas, às vezes, os pais vêm segurando, né? E as crianças vêm trazendo isso em forma de uma introspecção. Sim, através de uma introspecção e até de outros sintomas que possam surgir, né? E a gente sempre precisa atentar, por isso que é tão importante olhar para os pais. Não existe trabalho com crianças sem que a gente olhe para esses pais, para o contexto, né? Para todo o sistema, digamos. Nessa questão que a gente estava discutindo da pandemia, pais que interagem muito pouco também com os filhos. Não só necessariamente por uma questão pandêmica,
né? Mas também, assim, pais às vezes que estão estressados, que estão trazendo questões de insegurança, de incertezas, né? De restrições. Esses pais acabam que interagem pouco com os filhos, se comunicam pouco, muitas vezes ficam muito tempo em tela, os próprios Eita pais. tela. Eita tela. E aí, às vezes, muitas vezes, né, a criança está ali e os pais não estão conectados a elas, né? E isso realmente vai trazendo toda essa problemática, digamos assim, né, que vai se constituindo na família. E eu até considero, por exemplo, que no primeiro setênio, né, da criança, a primeira infância, que é de 0 a 7 anos, a importância, né, do convívio dos pais com a criança, porque nessa fase as crianças estão aprendendo por imitação. Elas experienciam o mundo através dos órgãos dos sentidos, né, através do sentir, do ouvir, do ver, né, do paladar. E assim, os pais que fazem essa ponte, né? Então, assim, é muito importante propor atividades que os filhos possam praticar sozinhos, reforçando a autonomia que eu disse, né? Porque nessa fase também é a fase da individuação. Quando eu falo dos papais simbióticos, né? E tem a fase da individuação. Nessa fase, as crianças começam a entender que eles são um corpinho, um serzinho separado do papai e da mamãe. E tem nessa fase também o desenvolvimento do corpo físico. Por isso que o brincar se faz tão importante e necessário nessa fase. E hoje, você tem essa experiência, né, Kelly? A dificuldade que os pais encontram de dedicar tempo com qualidade para brincar com os filhos, para estimular. Exatamente. E às vezes a gente começa a perceber assim, né? Até que ponto é normal uma criança ser introspectiva? Até que ponto é normal eu não brincar com meu filho? Até que ponto é normal, até do 0 aos 7 anos, eu não ensinar para ele coisas básicas, simples, como ver as Três Marias no céu, né? Como ver a formiguinha ali andando. E não é aquela questão daquela quantidade de tempo, porque às vezes a gente recebe muitos pais, né, Mi, que acaba chegando, mas eu não tenho tempo de sentar ali e ficar 1 hora. Não é a quantidade, né? É a qualidade desse brincar. É igual ensinar a tarefa de casa, gente. É a qualidade. Às vezes tem pais que estão ensinando e estão ali com o zap na mão, né? Ensinando a tarefa e faz aí. Não, isso aqui agora não. Peraí, mais um pouquinho aqui na tela. Então, gente, até que ponto, né? Nós estamos criando os nossos filhos e nós estamos querendo ter lá na frente adultos saudáveis, independentes. Que tipo de experiência eu estou gerando hoje para os meus filhos? O que eu estou deixando eles ganharem e passarem de experiências para que lá na vida adulta eles sejam realmente esses adultos seguros e independentes que nós tanto queremos? Na verdade, reforçando essa autonomia, né? Você citou o exemplo aí, ensinando tarefa, mas assim, o filho está aqui e o pai está aqui mexendo no celular. Esse pai está desconectado dessa criança, não está focado nela. A gente aprende isso com a tia Bia, né? Da atenção plena. Sentir aquele momento de fazer a tarefa, né? Aprendi tanto isso. Exatamente. Sentir o momento. O meu pequenininho de 7 anos, ele fica assim, mãe, hoje eu quero o banho mindfulness, eu quero fazer tarefa mindfulness. Que bonitinho. É até muito engraçado, mas assim, acaba que eles começam, né,
a interiorizar tudo isso. E a gente começa a perceber o quanto eles nos repetem, o quanto eles não repetem, não sabe nem o que significa a palavra, mas está ali falando, né? Porque a aprendizagem nessa fase da primeira infância, ela se dá por imitação. Nós somos espelhos o tempo todo. Tudo que nós falamos, que nós fazemos, eles absorvem. Então a gente precisa atentar muito para isso. Como que nós estamos vivendo e o que a gente está transmitindo para eles. Às vezes os pais chegam e falam, fulano é tão caladinho, ele não dá trabalho, como eu já disse, mas assim, se você for olhar, os pais não estabelecem troca. Entre os pares e entre os pais e a criança, né? E eu até coloquei, assim, acho importante a gente pontuar, assim, dicas que são simples. Eu acho que foi a Anne, aqui, nossa colega, que colocou que ela tem que ensinar os pais a sentar e a brincar com os filhos. Ela diz que é inacreditável a quantidade de pais, né? A Anne também vai estar aqui sexta-feira, né, Anne? Inacreditável a quantidade de pais que ela tem que ensinar a sentar e a brincar. Sim. Aí, assim, eu até coloquei, assim, acho importante a gente falar de algumas dicas, né? Assim, estimular muito a criatividade. Como? Através do desenho livre, da pintura, da música, da contação de história, de jogos lúdicos. Muitas vezes, assim, eu recebo crianças em consultório e muitas vezes as crianças não querem ir embora, porque eu vejo que ali é um momento que elas têm que muitas vezes em casa isso não ocorre. É um momento de entrega, né? Eu e você estamos juntos aqui, estabelecendo esse contato. Outra dica que eu acho muito importante, muito válida também, é os pais usarem frases positivas que reforcem o potencial da criança. Quais? Tudo que a criança conseguir realizar, né, incentivar. Ah, que legal, você é capaz, você é muito especial, eu confio em você, vai lá, faz. E, na verdade, assim, muitas vezes eu vejo pais uma crítica muito grande. E isso, muitas vezes, tolhe a criança. A criança, muitas vezes, nem se compromete a realizar novamente, já por medo de receber uma crítica. E volto a falar também de reforçar a autonomia, para que os filhos, assim, para que essas crianças desenvolvam suas próprias defesas e possam fazer as suas próprias escolhas. Coisas simples que a gente aprendeu lá atrás. Amarrar um tênis. Tudo isso vai trabalhando a criança, né? Dela poder realizar coisas por si. Exatamente. Hoje eu estava até ouvindo, né, a Bia dizer em uma aula dela, uma aula não, acho que foi nos stories dela que eu ouvi mesmo, quando ela falava da palavra confio, né? Que confio é como se fosse ali um fio, o com e o fio invisível, né? E Exatamente. Isso é muito interessante, porque até será, né, até que ponto será que nós estamos tendo essa confiança nos nossos filhos, de realmente deixar os nossos filhos fazer e de não ficar ali monitorando e vigiando. Sim. Porque às vezes a gente fala que confia com frases positivas, vai lá, faz, você vai arrasar, muito bem, beleza. Mas aí depois você está conferindo tudo, você está repassando tudo. Então será que isso também não gera uma introspecção? Essa falta de confiança, né? Com certeza. Que a gente tem nas crianças de ficar
Então, a gente tem que sentir aquilo que a gente está falando, né? A gente precisa tomar posse, ter atenção plena naquelas palavras que a gente está deixando sair da nossa boca para os nossos filhos e confiar que eles vão dar conta daquilo que eles estão fazendo na vida naquele momento. E às vezes a gente não consegue ter essa confiança nas frases tão positivas que a gente fala. Porque aí tem muito a questão, assim, dos pais olharem para si e da relação que eles tinham com os pais deles. Exatamente. Né? As coisas vão vindo encadeadas, né? Então, quando os pais tomam consciência disso, clareza, eles se tornam mais responsáveis, no sentido de conduzir os filhos de uma outra forma. Porque, como você estava dizendo, os filhos precisam sentir que os pais confiam neles. Para que eles possam, assim, fazer essa caminhada de uma forma segura, né? Com os pezinhos no chão. Eu posso. E a gente precisa também, eu acho assim, tão interessante, Mi, que se os pais pudessem, né? Seria tão bacana, até vi lá que a Bia lançou o novo curso dela, né? Para a família agora, para os pais. Os pais precisam muito se autoconhecer, né? Eles precisam entender que a partir do momento que a gente se entende, que a gente sabe aquilo que é um medo meu, eu não vou projetar isso no meu filho. Mas isso também não é fácil da gente se desarmar disso e pronto, Sim. Amanhã eu vou ser assim. É treino, né? A gente precisa treinar, reconhecer que precisa disso, procurar uma ajuda para resolver isso e começar. Porque senão a gente começa a colocar tantas cargas nos nossos filhos, porque nós estamos tão desconfiados de tudo e de Sim. todos e da vida em si, né, digamos assim, que a gente vai deixando eles com essa carga, né, essa carga pesada que eles vão tendo que levar para nós. E depois a gente ainda briga, né, lá na frente com eles, que a gente fez tudo e que fez um monte de coisa e que mesmo assim alguma coisa ainda não deu certo. Tem um exemplo, né, assim, citando, né, papais que reclamam demais. Consequentemente, em algum momento, esses filhos vão assumir essa postura, né, diante da vida. Então, quando você fala desse processo de autoconhecimento, dos pais atentarem para esse olhar interno, quanto mais eu crio consciência, mais responsável eu me torno para fazer algo diferente. Muito Né, para lindo estar isso. com esses filhos. Quanto mais clareza, mais consciência eu trago e mais responsabilidade. E é possível, né? É possível. É se propor a estar. É E se não tem propor a nada estar. demais, né, nisso. É só a gente começar a sentir, a transmitir o que a gente está sentindo de verdade ali Sim. nesse momento para os nossos filhos, ter essa confiança. E a gente às vezes quer ensinar algo assim muito nerd, né? Quer ensinar algo muito estrondoso para a criança. E não é isso que às vezes molda, é o simples. Eu falo por mim, né? Assim, que eu fui uma menina que brinquei muito. Então, assim, até com 13 anos eu brincava de boneca. Né? Então, hoje eu vejo os pais, assim, pelo menos assim, nesse primeiro setênio, na primeira infância, uma necessidade muito grande de preparar os filhos, assim, tem que fazer inglês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, trazendo uma rotina muito pesada, né? Muitas vezes muito formal, né? Isso não é uma crítica, é o que eu observo. Então, assim, eu sempre falo, as crianças precisam explorar o brincar.
porque é através do brincar que elas descobrem o mundo. Né? E a gente fica muito assim nessa questão de intelectualizar essas crianças, né? Isso. Muito, Tem um muito comentário. precocemente. Muito precocemente. E não é que seja errado, né, Mi? Tem uma pessoa aqui Sim, mesmo que está dizendo aqui, né? Na maioria das vezes os pais procuram ajuda para os filhos, porém, na verdade, são eles quais precisam de ajuda. E assim, hoje em dia a gente vê uma sobrecarga tão grande nas crianças, né? Tem que fazer balé, tem que fazer inglês, tem que fazer exato. computação, tem que fazer natação, tem que fazer pilates, tem que fazer não sei mais o quê. A gente acaba deixando uma agenda tão cheia para a criança, que no final do dia você observa, você levou ela para tudo quanto foi o lugar, mas você não passou 30 minutos com a sua criança Exato. sentindo ali aquele momento. Então não resolve, porque a resolução de tudo isso, no final das contas, é você como mãe que mais conhece a sua criança. Não existe terapeuta no mundo que vai conhecer mais o seu filho do que você. Sim. E isso aí você vai sentir. Então, o que que acontece? A gente às vezes precisa parar um pouco, não que isso que eu estou falando aqui não seja importante. É sim, é importante. Mas será que tem que ser agora, nessa primeira infância? Será que eu tenho que sobrecarregar tantas coisas aí do 0 aos 7 anos para a criança fazer um tanto de coisas aí que às vezes, se fosse para eu, adulto, fazer, eu não daria conta? E a gente não É, quer que as crianças sejam introspectivas ainda, com esse tanto de sim. coisas que a gente vai colocando, a gente ainda quer que elas sejam assim, né? A tranquilidade em pessoa. Eu vejo muitos pais transferindo para as crianças desejos de realizações que são deles. Muitas vezes porque esses pais em algum momento não tiveram oportunidade, né? Então eu quero promover, quero propor que meu filho tenha, né? Mas eu estou escutando esse filho? É isso mesmo, Anne. É a projeção do filho, né, dos seus sonhos. Né? E se a gente estender isso um pouco, por exemplo, eu recebi um caso no consultório de um jovem adulto, né? Ele fez uma faculdade, está frustrado na sua formatura, porque agora ele criou uma consciência que ele não escolheu por ele. Ele escolheu para atender um desejo desses pais. Então, isso vem lá de trás. E é aquilo que a gente estava falando no início, né, Mi? Porque a gente torna as crianças assim, querendo que lá na frente os adultos sejam diferentes. E olha aí o resultado na vida adulta, você acabando de nos Sim, contar como que vai ser, né? Aqui a sim. Flávia, acho que é a Flávia, Ah, a que ela Flá, é comenta a assim: Flá. a agenda cheia, a agenda dos filhos cheia, falta de tempo dos filhos, falta de tempo dos pais. Dos pais Agenda para os cheia, filhos, isso. isso, agenda cheia, falta de tempo dos pais para os filhos. Isso acontece muito, principalmente na atualidade. As pessoas querem produzir, mas como que é essa produção? Não é quantidade, é qualidade. É tudo uma questão de planejamento, de organização, né? Para, na verdade, trazer uma rotina onde eu possa integrar tudo, né? De uma forma que não pese, né? Para mim, nem para os meus. Quantos pais a gente recebe que fala assim, leva o filho para terapia, tá aqui. Ah, vamos entender, né, o que está acontecendo. Pode olhar que tem questões. Sempre tem, sempre tem. As crianças são só a ponta do iceberg, muitas vezes, de questões que estão submersas. E o quanto também a gente às vezes vê que a gente resolve uma coisa ali com os pais e de repente em casa tudo começa a mudar.
O quanto que isso também é interessante, né, Michele? Que a gente começa a perceber que às vezes não é o acúmulo de coisas que os pais precisam ter para com os filhos, mas é a atenção. Qual será a qualidade desse sentir o meu filho eu estou tendo? Porque tem pais que não conseguem dar um abraço no filho por dar um abraço ali tranquilamente, né? Só dá um abraço ali no momento do aniversário, de outras coisas. Então, será como que está sendo esse sentir o filho e o pai assim juntos? Será que não é isso também que deixa às vezes um pouquinho o seu filho introspectivo e tão fechado? Na verdade, esses dias eu vi até um vídeo, mas eu não salvei. Eu não vou saber falar, assim. Não sei se era uma campanha, mas assim, os pais ligavam para os filhos e falavam, eu te amo. E da mesma forma, os filhos, em outro momento, ligavam para outros pais falando, né, falando que os amava. E assim, o efeito que isso gera, né? Assim, a emoção de pais e filhos ali, realmente assim, porque amar não é só propor, prover, é sentir, né? E é viver o que eu sinto. E é o mais importante, né? Que é E o é que a o gente mais está se importante. perdendo. E é o mais importante. Estamos nos perdendo em meio a tantos afazeres, a tantas vivências no automático, a tantas correrias, Sim. a tanta busca de algo novo para o meu filho, e estamos esquecendo do essencial aqui, o momento, o agora. Viver com atenção plena esse momento que é agora. Quantas pessoas estão aqui agora junto com a gente, nos assistindo, né? Nos vendo e fazendo um monte de outras coisas ao redor, né? Sim. Sai, volta, vai lá, vem cá. Então, automático. Tem uma frase, né, de Bert Hellinger que ele fala que o essencial é simples. E quando eu estou com os pais, eu sempre digo, pequenas posturas fazem grande diferença. Que às vezes eles querem fazer coisas grandiosas. E na verdade não. É do pequeno que se faz o grande. Pequenas posturas que ajustam traz grandes efeitos nos pequenos. Né? Por exemplo, na pandemia, quantos pais estão em casa, em home office, estão tendo a oportunidade de reconhecer essa rotina dos filhos, né? De fazer essa releitura, né? De como é bom estar junto, sentar, ver um filme, incluir isso na rotina, né? Coisas que eu vejo que ao longo do tempo foram se perdendo. E realmente tem muitas percas aí, né? Tem muitas, mesmo com todo esse momento, a gente ainda encontra crianças que às vezes os pais estão em casa o tempo todo e que às vezes também não tem o tempo de dar isso para elas. Então, mais uma vez, a gente volta nesse momento que a gente está falando, né, Michele? É a qualidade do tempo. Sim, Será exatamente, que é a tipo de qualidade do tempo. qualidade nós estamos vivendo nesse momento? E aí todo mundo diz assim, é porque é pandemia, é porque está todo mundo fechado, então vai ficando mais introspectivo. Mas não é. Às vezes pode ter, assim, ajustado mais para que as coisas aconteçam em um maior grau, né? De uma forma mais rápida, acelerou um pouco, digamos assim. Sim. Mas, consequentemente, a gente já tinha aí umas raízes por Sim, aí. com certeza. Eu tenho, só para ilustrar, atendo crianças, mas também atendo adultos. Há pouco tempo me procurou um jovem adulto também, com uma dificuldade, né? A queixa era uma dificuldade em estabelecer vínculos de amizade, vínculos afetivos, uma dificuldade em comunicar, né? E aí, quando eu fui olhar para a história dele,
ele me trouxe, né, o pai muito introspectivo e a mãe também. Então, o que ele estava me trazendo ali nada mais era do que a realidade que ele viveu muitos anos. E aí, na verdade, assim, cria-se essa consciência e promover essa desconstrução, né? Eu posso fazer um pouquinho diferente dos meus pais. E aí algo que às vezes a gente, enquanto pais, né, estamos, digamos assim, perdendo tempo nesse momento de construir, a gente está levando um pouquinho para que a criança desconstrua lá na frente, depois. Sim, exatamente. Então, isso é muito importante, né? A gente parar, dar um tempo aí para a gente fazer uma análise em como que eu estou lidando com essa introspecção que eu estou tendo dentro da minha própria casa. Às vezes nem é diretamente com meu filho, às vezes é com meu marido. Às vezes eu me fecho tanto, né, com meu esposo, ou meu esposo se fecha tanto comigo, que a gente só se vê às vezes no bom dia, boa tarde, porque é todo mundo, por mais que estejam todos em casa, mas está cada um no seu computador. Então a gente precisa quebrar um pouquinho essa rotina, né? Seja no horário do almoço, do jantar, do café da manhã, do lanche da tarde, promover alguma coisa no final de semana, a família ali em casa, nesses momentos, porque senão a gente vai gerar tantos filhos, querendo tanto que os nossos filhos sejam prósperos, seguros, independentes, nós vamos gerar tanta coisa aí para os nossos filhos terem que desmistificarem lá na frente depois, que às vezes seria melhor a gente se reorganizar aqui, né? Procurar um curso, procurar algo para a gente se conhecer melhor, para a gente melhorar enquanto pais, para que depois a gente realmente entenda os nossos filhos e pare com os julgamentos, né? Ah, é tão calado, nunca fala nada, nunca se abre, porque os quietinhos normalmente é assim, né? É tão calado, vou nem perguntar nada não, porque já sei que não vai querer. E aí você vai deixando para lá, né? E a gente precisa nos organizarmos quanto a isso. Como diz a tia Bia, tudo é comunicação. É incalculável como tudo é comunicação. Exatamente, tudo é. Tudo parte daí, né? E na verdade, Adriana Bernardes, muitos pais desmerecem as falas dos filhos. Sim, por que falar se meus pais não querem ouvir? Justamente. E aí a criança se retrai. Ou às vezes a criança está falando, o pai não está atento e a criança interrompe a fala. Ela engole isso, né? Aí o pai fala, o quê? O que você está falando? Aí a criança fala, eu já vi isso. Ah, pode deixar. Mas quando eu engulo, isso daí a pouco vem em forma de sintoma, né? Uma dorzinha na barriga. Exatamente. Assim, é tão magnífico porque eu preparei o nosso intensivão de lives, né? E sexta-feira, gente, vem a Anne aí para arrasar e aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Isso. Por que será que às vezes a gente grita tanto com os filhos, né? Por que será? A Alexandra também já foi professora do meu filho e ela diz assim, e o pior é que acabamos rotulando nossos filhos. Exatamente, Alexandra. Nós rotulamos os nossos filhos, às vezes por ações que nós queremos nos resolver neles, digamos assim, Sim. Entre aspas, né? Queremos que eles resolvam para nós. E não é uma questão que às vezes a gente tem consciência disso. É que a gente está fazendo conforme a gente recebeu lá atrás dos nossos pais. E a gente acaba projetando isso neles.
Por isso o autoconhecimento, gente. Eu tô assim, tô muito, tô muito cheia disso, sabe, Michele? A gente está transbordando isso. Então, e aí quando a gente fala dessa forma, quando a Anne vai vir também na sexta-feira para dar continuidade nesse assunto, falando dessa, porque a Anne também é uma fono maravilhosa, né? Esqueci a cidade da Anne de novo, que é uma cidade que o nome ontem na hora que a gente estava estudando, eu perguntei um monte de vezes, mas eu esqueci, agora eu esqueci de novo também. E aí acaba que assim, é tão incrível, né, Michele, o quanto que você, com essa experiência sua de 20 anos de profissão, ainda recebe esses mesmos casos, Sim, né? Que às vezes você recebo. recebe. Então, não estamos mudando a população, mudando a sociedade, mas o problema continua ali o mesmo. Justamente. Muda-se os pacientes, mas não muda-se o problema. E na verdade, assim, eu acho que vai mudando, assim, as facetas, né? Mas a raiz é uma É a só. essência do mesmo. A raiz é uma só. Pessoal, enquanto a Michele se prepara para suas considerações finais, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer, vão postando aqui para nós, tá bom? Porque a Michele também tem uma agenda super apertada, amanhã de manhã ela trabalha muito e nós não podemos também, né, Michele? Também tomar conta demais assim dela. E, Michele, fique à vontade para suas considerações. A Anne respondeu aqui, Bento Gonçalves. Bento Bento Gonçalves. Gonçalves. Ainda vou aprender, Anne, ainda vou aprender. A Alexandra diz aqui que foi uma live abençoada. Que live abençoada. Parabéns. Obrigada. Que bom. Obrigada, Alexandra. Então, eu acho que é isso. Assim, eu espero que tenha contribuído, né? E levado mais esclarecimentos para todos que estão aqui presentes hoje. Para mim foi um prazer, Kellen, estar aqui com você nessa semana de lives. Muito Eu bom. agradeço muito, Michele, porque assim, Deus colocou você na minha vida, não foi por acaso, foi no momento assim, né, que todos sabem, no momento que eu perdi meu pai. Então, eu acho que o universo, Deus, que é o nosso universo maior, né, vai nos juntando de uma forma tão linda que a gente não imagina quem a gente vai conhecer. E aí a gente acaba, né, conhecendo pessoas maravilhosas. Tem só uma pergunta aqui, eu acho que tá todo mundo aqui dizendo adorei, batendo palminhas. Criança introspectiva pode ser confundida com criança que não dá trabalho pelos pais? Sim, com certeza. É o que a gente falou no início, né? Que muitas vezes a gente desconsidera, são bonzinhos demais, quietinhos demais, né? Mas sempre tem algo a nos contar. Então, quando eu digo que a gente tem que ficar atento, né, à frequência, à intensidade, à interferência, justamente para que esses pais, em algum momento, possam buscar orientações de profissionais, né, de psicopedagogos, de psicólogos, né? Porque, só um caso para ilustrar, assim, às vezes a introspecção, por exemplo, nos casos de autismo, né, são crianças mais fechadas, que têm esse olhar mais interno. Mas não quer dizer que toda criança que tenha características introspectivas tenha um diagnóstico de autismo, certo? Exatamente. Porque é um conjunto de coisas, né, de sinais, de sintomas que precisam ser avaliados, né? É justamente olhar para isso. Sim, a introspecção pode gerar uma depressão quando se estende para uma timidez, né? A criança introspectiva lá na infância não foi olhada, né? Os pais não atentaram esse olhar.
não mudaram a postura. Isso pode evoluir para uma timidez e, consequentemente, na vida adulta, eu já tive em consultório jovens adultos com fobia social, mas que vem de todo um processo que foi sendo construído, né? Então, sim, E pode aí, gerar, né, na vida adulta. pode gerar, né? Mas quando falo da depressão, é um conjunto de sintomas também que a gente precisa avaliar, não só a introspecção isoladamente. A introspecção seria um Né? dos, né? Um dos, né? Apesar de ser um traço de personalidade, eu sempre falo, o contexto em que está pode facilitar ou dificultar as questões com essa criança. Né? Através do estímulo, que a gente falou aqui das dicas, isso pode ser melhor e bem trabalhado. E Né? assim, eu trabalho muito com livro infantil, até mesmo os livros infantis trazem muitas coisas de introspecção, né, Michele? E o quanto que é bom, às vezes, enquanto criança, os pais trabalharem esses livros infantis de uma forma lúdica com a criança. Eu vou até aproveitar amanhã, vou postar aqui na minha página e te marco, se você quiser repostar também, Sim, né, para suas claro. mamães aí que te acompanham. Alguns livros que a gente trabalha muito essa questão da timidez, da introspecção, para que a criança, né, vão ajudando assim de uma forma mais tranquila, a entender o que é esse processo, leve, né? Mais leve. Para ela se reconhecer, né? É o que a gente fala da representatividade, né? Sem julgamento, da criança, né? Exatamente, da criança se reconhecer ali. É isso. Exatamente. Bom, Bi, eu sei que se a gente fosse continuar aqui o nosso papo, ia ter muitas perguntas e a gente ia longe. Mas, muito obrigada a você, tá, minha linda? Não vou mais tomar o tempo. Foi, assim, magnífico, como a Alexandra disse aqui mesmo, foi uma live abençoada. Foi lindo. Tem gente me perguntando aqui se vai... Estou recebendo uma mensagem aqui se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar aqui gravada na minha página. Se vocês quiserem pegar, repostar com alguma mamãe que precise. Vou deixar também o IG da Michele, para quem quiser seguir a Michele, quiser ver os trabalhos da Michele lá na página dela, tá bom? E aí, assim, só gratidão, Michele, que Deus te abençoe com todo esse conhecimento lindo que você tem, toda essa sua experiência, tá bom? Te agradeço de coração. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer, gente. Muito obrigada, viu? Beijocas a todos. Beijo. Pessoal, a vocês que nos acompanharam aqui, nosso muito obrigada a todos vocês. Lembrem-se que sexta-feira tem mais continuidade disso daqui para você, mamãe, na sua semana do Dia das Mães, para poder te ajudar, tá bom? Meu muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Um excelente restante de semana aí para todos vocês, tá bom? Beijo no coração e até sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Mi. Com Deus. Obrigado, eu. Tchau. Tchau.